Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje vamos refletir sobre uma conversa que Jesus teve com um dos apóstolos dele. E no final do podcast de hoje, a resposta à pergunta de ontem e mais uma pergunta para desafiar você a pesquisar mais. As coisas de Deus ou as coisas dos homens? Pedro é um dos mais fascinantes personagens da Bíblia. Jesus viu o potencial deste diamante bruto e trabalhou para lapidá-lo num apóstolo eficiente e fiel, que mais tarde se tornaria qualificado para servir como presbítero, como ele mesmo diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Houve momentos brilhantes na vida de Pedro. Ele não hesitou de modo nenhum em confessar Jesus, mesmo quando outros estavam inseguros a seu respeito. Mateus capítulo 16, do 13 ao 20, relata a conversa de Jesus com os apóstolos, em que Pedro confessa abertamente que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Durante muito tempo após a morte e ressurreição de Jesus, Pedro proclamou ousadamente o Evangelho em Jerusalém e outros lugares. Apesar das ameaças dos líderes judeus, ele tinha coragem para obedecer a Deus e pregar aos gentios, mesmo quando isso significava voltar-se contra 1.500 anos de tradição religiosa. Atos, capítulos 10, 11 e 15. Pedro participou de decisões importantes, como Atos 15, versículo 7. Ele escreveu 2 epístolas para relembrar os cristãos dos ensinamentos dos apóstolos. Até o fim da vida, Pedro foi um apóstolo dedicado e ativo. Mas Pedro também cometeu alguns erros importantes e a Bíblia não esconde esse fato. Frequentemente ele agia sem parar para pensar e escolher cuidadosamente seu rumo. Observamos estes momentos especialmente no início da sua caminhada com Cristo. Uma vez, Pedro repreendeu Jesus por falar de sua morte iminente. Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá, disse Pedro em Mateus 16, versículo 22. Em outra ocasião, Pedro negou Cristo na sua hora mais difícil. Mateus 26, do 69 ao 75. Mesmo depois de ser usado por Deus para levar o evangelho aos outros, este apóstolo agiu como hipócrita e recusou-se a associar com os cristãos gentios. E quando outro apóstolo viu o procedimento incoerente de Pedro, ele o repreendeu publicamente. Gálatas capítulo 2 relata esta conversa. Por que o mesmo homem que era tão firme pela verdade, às vezes tropeçava? Encontramos a chave para o entendimento de Pedro e de nós mesmos em Mateus 16. Ao acompanhar Jesus durante seu ministério terrestre, testemunhando suas obras e ouvindo seus ensinamentos, Pedro chegou à conclusão certa: Jesus é o Messias e o divino Filho de Deus. Quando Jesus elogiou a grande confissão de Pedro, ele disse: pois isso não lhe foi revelado por carne nem sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Mateus 16, versículo 17. Mas logo em seguida, quando Pedro tentou impedir o plano de Deus, Jesus o repreendeu e atribuiu este comportamento errado de Pedro a outra motivação. Ele disse em Mateus 16, 23, não tem em mente as coisas de Deus, mas as dos homens. Aqui encontramos a chave para entender Pedro. Quando ele pensava e agia com base na revelação de Deus, ele brilhava. Mas quando permitia a sabedoria humana guiá-lo, ele tropeçava e pecava. Pedro aprendeu a lição. Ele veio a entender a importância do domínio próprio, perseverança e amor,
e disse que aqueles que desenvolvessem tais qualidades não tropeçariam. Tem um trecho bem interessante a esse respeito em 2 Pedro 1, do versículo 3 a 11. É o conselho de um apóstolo que cresceu em Cristo e a chave para nosso sucesso espiritual. Precisamos enraizar firmemente nossas vidas na sabedoria da revelação de Deus. Se fizermos isso, entraremos no reino eterno do nosso Salvador. Nós, como Pedro, enfrentamos pressões contraditórias. Por um lado, temos o privilégio de ouvir a voz do Senhor através das Escrituras que Ele nos deixou. Quando acatamos estes ensinamentos e nos mantemos firmes nessas convicções, fazemos bem e seremos elogiados por Deus. Por outro lado, a voz da sabedoria humana e do nosso próprio raciocínio nos convida a negar Jesus e sua palavra. Se dermos ouvidos a estas ideias próprias, entraremos em conflito com o Criador e Salvador. Como Pedro foi inconstante durante alguns anos da sua caminhada espiritual, muitos de nós vacilamos em momentos críticos. Mesmo nesses momentos de vergonha, devemos olhar para o exemplo deste apóstolo. Tropeçava, mas se levantava. Errava, mas buscava perdão e voltava à comunhão com Deus. Se os primeiros passos de Pedro foram incertos e instáveis, o discípulo maduro se mostrou firme, perseverante e resoluto na sua busca da glória eterna na presença de Deus. Vamos aprender esta lição fundamental para nossa salvação. Quando escolhemos entre as coisas de Deus e as coisas dos homens, vamos sempre optar pelas coisas do Senhor. E a pergunta de ontem, do episódio 374, você conseguiu acertar? A pergunta foi: Jesus falou para qual dos apóstolos: saia da minha frente, Satanás? E as alternativas: A. Mateus, B. Judas Iscariotes, C. Tiago ou D. Simão Pedro. Talvez a mensagem de hoje ajudou na resposta, porque a resposta certa é Simão Pedro. E esse comentário de Jesus vem em Mateus 16, versículo 23. Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim as dos homens. E agora, a pergunta para amanhã: qual rei tentou justificar seu pecado, dizendo que foi forçado pelas circunstâncias a desobedecer à ordem de Deus? As alternativas: A. Saul, B. Davi, C. Salomão, D. Jeroboão. A resposta? Amanhã, no final do podcast. Que Deus abençoe. Continue estudando, lendo e, principalmente, aplicando na vida os ensinamentos do Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.